Empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo Empreendedor. Oferecimento. Metalúrgica Spillery, Eng Plus, Doutora Marília Melo Esprícigo, Rui Trade, Ser Educação Infantil, Adserve Administradora de Serviços, Wise Escola de Idioma, Alumasa Indústria de Alumínio e Plásticos, Apoema Store. Papo Empreendedor, com Taine Librelato. Ao vivo, então, conosco, Taine Librelato. Seja bem-vindo, muito bem-vinda, né? Muito bom dia. Bom dia, Jana Vieira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Bom dia, Renata. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui. Pessoal, esse é o Papo Empreendedor da Rádio Guarujá. Toda segunda, quarta e sexta, eu entrevisto um empreendedor sobre carreira, marketing, negócios e muita inspiração. E o assunto de hoje é a importância das agências de viagem para o turismo brasileiro. Que essa pandemia acelerou o mundo em 10 anos, né, Renata? Ninguém tem dúvidas. As agências de turismo estão entre os setores mais relevantes do turismo brasileiro. São mais de 18 mil no país, sendo que a maioria, 80%, corresponde a micro e pequenas empresas. Juntas, elas registram um faturamento anual de aproximadamente 36 bilhões e empregam mais de 55 mil trabalhadores. As agências de viagem são o início, o meio e o fim de uma experiência de viagem. Porque vocês, né, Renata, tratam-se de realizadores de sonhos, né? Meu nome é Taine Librelato e para falar quais são as vantagens de contratar uma agência de viagens e negócios, a Rádio Guarujá recebe hoje a Renata Idalécio, empresária, consultora de viagens, de turismo e viagens exclusivas. Tem mais de 10 anos de experiência. Há 5 anos fundou a Viagem Dreams, buscando trabalhar viagens personalizadas. Sua empresa possui clientes em diferentes estados do Brasil e, desde 2009, também atende clientes internacionais. Ela trouxe para a Criciúma um modelo com identidade e fora dos padrões de agência de viagem. Eu posso falar isso com propriedade porque eu sou cliente da Renata, né, Renata? Já teve a experiência, né, Taine? Sim, e a experiência é maravilhosa. Renata, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor da Rádio Guarujá. E para começar, eu queria que tu contasse um pouquinho da sua história, né? Como é que surgiu esse interesse por viagens? Então, Taine, eu caí de paraquedas no mundo de viagem há 10 anos atrás, quando a minha irmã abriu a TAM Viagens na época e me convidou para trabalhar com ela. E aí eu não sabia nada de viagens na época, assim, caí realmente de paraquedas e foi onde eu fui entendendo e conhecendo esse mundo, né? Lá na Latam, a gente trabalhava já com viagens de lazer, mas por ser uma franquia, a gente trabalhava de uma maneira um pouquinho mais engessada. E aí, quando eu fechei os meus 5 anos lá, eu decidi sair para mudar o meu rumo. Eu queria trabalhar com moda, já não estava mais tão satisfeita. E aí eu saí para trabalhar com moda em dezembro. E em janeiro de 2016, se eu não me engano, 2017, alguns clientes começaram a me chamar, alguns clientes que eu atendia nessa outra agência, para eu atender eles. E aí eu falei que eu estava de férias e que talvez eu não voltaria mais. E aí eu tenho um casal específico, né, que eu guardo no meu coração até hoje, que ele me ligou, ele falou, Rê, mas assim, ó, mesmo que tu saias, me atende só eu, faz só a minha viagem. E aí eu pensei, meu Deus, eu não tenho nem computador, eu não tinha nem computador em casa na época para poder atender ele. E aí eu comprei um computador e comecei a atender na garagem da minha casa. E aí eu pensei, tá, então eu vou atender só os meus clientes que eu já atendia, vão ser poucos, vou conseguir conciliar com a moda. E foi Renata, assim... desculpa até te cortar, mas todo grande empreendedor no Brasil e também no mundo começa na garagem. Até me arrepiei quando tu falou assim. Comecei na garagem da minha casa, que era um salão de festa junto com uma garagem. E comecei a atender ali, na minha mesa, que eu recebia os amigos no final de semana, era onde eu trabalhava durante a semana. Mas que bacana. E como é que foi a experiência de trabalhar na Latam, assim? O que eles têm de regras que tu seguiu para a vida? É uma empresa grande, né? É uma empresa grande, foi uma escola, porque assim, como nós éramos Latam, a gente tinha autonomia de fazer muitas coisas que a maioria das agências não tem. Então, para mim, foi uma escola muito importante, porque eu saí dali sabendo fazer basicamente tudo que eu precisava para tocar uma agência, né? Então, eu conseguia fazer tudo sem depender das pessoas.
porque eu vim de uma empresa que me dava essa liberdade. Então, foi muito importante ter iniciado a minha carreira lá, né? Com certeza, eles foram fundamentais para que eu chegasse, para que me ajudassem a chegar até onde eu estou hoje. E que tipo de clientes que tu atende hoje? Hoje a gente está focado em viagem de experiências, realmente. Desde lá do início da agência, esse era o meu sonho, mas eu confesso que eu levei alguns anos até eu conseguir estruturar e realmente trazer para Criciúma isso. São os hotéis de experiência, as viagens de experiências, o algo a mais, né, que a gente entrega. E hoje a gente atende basicamente pacotes personalizados. Os nossos clientes são todos de indicação. Então, assim, hoje a gente já criou um portfólio dentro da agência e não trabalhamos mais com todos os hotéis, né? A gente acredita muito que uma viagem ela tem que ser confortável, porque a gente está entregando, além da viagem, um momento de lazer com a família, um momento de descanso, a realização de um sonho. Então, isso tem que ser prazeroso, né? Até assim, Renato, ó, antes de eu te conhecer, as minhas viagens estavam sendo feitas tudo através dos aplicativos que hoje existem, né? Uhum. E aí, depois que eu tive algumas experiências muito ruins, principalmente em viagem fora, né? Onde na hora de falar inglês, que tu tá num problema, já se torna um problema falar inglês, né? Porque quando tu tá tranquila, ok, mas aí quando surge um problema que a tua mala não pode ser despachada, aí tu nem sabe mais falar inglês. Foi incrível, assim, o que aconteceu com a gente, foi terrível, na verdade, né? E aquilo ali me causou uma experiência tão ruim que eu falei, bah, eu tenho que buscar agências de viagem novamente. E aí, depois que eu te conheci e consegui ter experiências diferentes, né, e encantadoras ao viajar com a tua empresa, eu assim, meu Deus, nunca mais eu quero saber de contratar nada pela internet, né? E qualquer viagem, assim, eu acho que a agência de viagem é esse diferencial, são as pessoas, né? Então, assim, claro, eu vou, né, Renata? Eu vou lá, eu pesquiso, eu vou lá e olho nos aplicativos, eu falo para a Renata que eu gostaria, só que a experiência que tu cria é totalmente diferente do que um aplicativo cria, né? Sem dúvida. Eu falo que o nosso trabalho, ele não inicia quando a gente fecha ele não encerra quando a gente fecha uma venda, né? Ele inicia quando a gente fecha, que é fazer todo o cuidado de confirmar uma reserva, fazer um check-in, enviar uma cartinha, conferir se é aniversário, enviar um bolo, fazer uma surpresa. O aplicativo, ele não proporciona, né? Então, todo esse cuidado, e que é o que a gente gosta de entregar, e que é o que faz o nosso coração bater mais forte, não tem como tu ter isso através de um aplicativo ou de um site de viagem. Eu achei muito legal uma experiência que eu tive com vocês, quando eu recebi um bolo personalizado, assim. Queria que tu contasse um pouco para os nossos ouvintes como é que foi, então, como é que é esse bolo que a tua agência manda. A gente tem, assim, nós gostamos bastante de entregar para os nossos clientes alguns mimos, mas mimos pessoais, com afeto, né, que a pessoa sinta se abraçado. E esse bolo, ele surgiu, ele é de uma empreendedora mulher aqui de Criciúma, e eu descobri ela no Instagram. O teu bolo foi o primeiro que a gente enviou naquele formato. Então, a gente conheceu a Dani, viu os bolos dela e achou, meu Deus, tem tudo a ver com o nosso negócio, tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita, né? É um bolo carinhoso, com afeto, a aparência dele já impressiona, né? E a gente tem esse bolo até hoje, ela foi mudando, hoje ela tem outras formas de roupagem do bolo, mas ele ainda assim é lindo, e a gente entrega para alguns clientes, para tomar um cafezinho antes da viagem, para reunir a família, para trocar uma ideia antes de viajar, que é o que a gente quer entregar realmente, né? Ô, Renata, o nosso programa aqui serve muito para ideias para empreendedores e profissionais, assim, né? Eu queria que tu descrevesse realmente o bolo para o pessoal entender como é que é a experiência de quem recebe, sabe? Esse primeiro bolo, ele é um bolo feito, um bolo caseiro. A Dani tem essa proposta de bolos caseiros, realmente bolos de vó. Então, ele vem numa travessa, assim, uma forma, na verdade, são fitas de papel, uma para cá e uma para lá, né? Escrito com frases que a gente escreve, passa para ela para escrever. E o bolo vem com uma coroa de flores secas ao redor dele, e vem coberto com um linho cru, né, coberto com um laço e as florzinhas em cima. Então, quando tu recebe, tu não imagina o que tem dentro. E aí tu vai abrindo e vai se surpreendendo, né? Antes de eu enviar o bolo, eu recebi um aqui na agência e eu fiquei, nossa, eu lembro da sensação que eu senti, eu pensei, meu Deus, que coisa incrível, a gente não tem isso fora, assim, né, em cidades maiores, eu nunca tinha visto. E é uma proposta muito humana e um presente muito bonito, né?
E o que é bacana, assim, né, é compartilhar, né? Então, o bolo, ele tu não vai comer o bolo sozinho. Então, eu compartilhei na empresa, né? E o quanto é bacana tu compartilhar a comida, né? Quanto isso é importante, né? É verdade. E como é que foi a experiência que vocês tiveram com os clientes internacionais? Então, essa família específica, uma família da Austrália, foi uma experiência muito legal. Ela descobriu a gente pelo Instagram. Ela não é de Santa Catarina. A noiva era brasileira, né? E ela mora na Austrália e a família do noivo é australiano. E eles iam casar em Trancoso. E ela nos descobriu pelo Instagram. E a Yara. E aí ela mandou uma mensagem como ela queria um orçamento enorme, porque como a família ia vir da Austrália, ela queria que eles conhecessem um pouquinho do Brasil. Então era Bonito, Rio de Janeiro, Trancoso, São Paulo. E eram esses 4 pontos, iam ser 20 dias de viagem. E ela me mandou uma lista enorme, eram muitas pessoas, era em torno de 20 pessoas. E aí ela me mandou e falou, eu tô indo pro Brasil, vou me casar em Trancoso e eu quero fazer um tour com a família do meu noivo, porque eles são australianos e eles não conhecem o Brasil. E aí eu perguntei, Yari, como que tu conheceu a agência? Porque é um orçamento grande, que ele demanda tempo. Então eu gosto de saber como a pessoa conheceu, né? Para ver se realmente ela tem interesse naquele negócio, para a gente poder se conhecer um pouco mais. E aí ela falou, eu descobri a tua empresa pelo Instagram, algumas pessoas marcaram, eu cheguei até vocês. E eu tô tentando contato com outras empresas aí no Brasil, só que eu não tenho retorno. E aí, na época, eu mandei pro Felipe, eu falei, Fê, que é o meu noivo e meu sócio, né? Eu falei, Fê, eu tô com muito trabalho de viagem internacional e ele faz mais a parte nacional. Eu falei, Fê, tu faz esse orçamento, vamos atender a Yara, porque vai vir essa família dela de fora e a gente vai tentar montar um roteiro para eles conhecerem um pouquinho o Brasil. Só que nem eu estava botando pé, porque eu pensei, não, né? Lá da Austrália, acho que ela vai acabar fechando por lá mesmo. A gente não conhece, ela não é de Santa Catarina, eu nunca vi ela pessoalmente. E aí a gente montou um roteiro, montou uma proposta, e a gente acabou fechando toda a viagem e a experiência deles aqui no Brasil. Então eles conseguiram conhecer um pouquinho do que o Brasil é, né? Com a parte do Pantanal, com o Rio de Janeiro, com Trancoso, que foi onde foi o casamento, com São Paulo, uma cidade grande, e foi bem legal. Que bacana, né? Aham. Ô, Renata, qual é a diferença de vocês para as outras agências, assim? Que tipo de viagem vocês oferecem? Ô, Taine, eu acho que o nosso grande diferencial hoje é realmente oferecer a experiência, não é só entregar a viagem e a pessoa vai embora e viaja e volta, e sabe? A gente realmente pensa nos detalhes, a gente entrega algo a mais e é o que a gente acredita, é o que a gente busca e a gente bate muito nessa tecla aqui na agência, que a viagem ela tem que surpreender do início ao fim, tu tem que voltar dela pensando, nossa, que coisa boa, como foi bom, o hotel era confortável, a experiência foi ótima, eu fui bem atendida, né? Pensaram nos detalhes. Eu acho que esse hoje é o nosso maior diferencial, além do atendimento, que o nosso atendimento ele é bem pessoal também e costuma ser muito rápido, então os nossos diferenciais hoje estão no atendimento realmente, no algo a mais que a gente oferece e que torna a viagem ainda mais especial. Teve alguma história que foi muito marcante para ti em relação a essas experiências? Então, Taine, tem uma que aconteceu agora há pouco. É uma senhora que a gente atendeu, ela é da Isara, a Marlene. Ela veio por indicação de uma colega, e aí ela olhou o nosso Instagram, e ela estava vendo a viagem em uma outra agência. E daí ela viu o nosso Instagram, ela começou a acompanhar a maneira como a gente fazia as viagens e chegou até nós. E aí eu atendi ela um dia à noite aqui na agência, veio ela, o filho e o esposo. E aí ela me falou assim, eu tenho 50 e poucos anos, eu tô guardando dinheiro faz muito tempo, o sonho da minha vida é conhecer o Rio de Janeiro, eu cresci vendo o Rio de Janeiro, tenho muita vontade de ir para lá. E quando ela falou assim, mexeu muito comigo, porque é uma viagem que aqui do lado, às vezes, nem a gente dá tanto valor, e era o sonho da vida dela. A gente atendeu ela faz uns 3 meses. E aí a gente conversou, a gente colocou uma música do Rio, para ela já entrando no clima, fechamos a viagem, e ela vai embarcar no mês que vem. E a emoção que ela ficou, quando ela fechou a viagem, e as mensagens que ela mandou de agradecimento, falando, eu fui muito bem atendida, eu nem tô acreditando, tu tá me ajudando a realizar esse sonho. A gente vai deu, né, já de presente para ela um passeio no Rio exclusivo para ela conhecer todos os pontos. Então, assim, foi um sonho que mexeu muito, muito comigo e me fez sentir de novo um propósito da agência, o porquê a gente está aqui, né? Que é realmente para realizar sonhos, né? Para realizar sonhos. E ver alguém se emocionando por isso faz, assim, o nosso coração bater mais forte, né? Sim.
Essa foi a história que mais me marcou, assim, aqui na agência até agora. Jana, eu acho que essa entrevista hoje vai até 12:30, mais ou menos. Falar de viagem, quem que não gosta, né? Falar de depois sonhos, do intervalo, né? a gente tem muitas novidades sobre viagem, para onde pode viajar e para onde não pode, aonde que está aberto. Renata, né? Dicas para quem ama viajar, assim, o que é importante sempre levar na mala? Olha, a gente indica bastante fazer uma mala leve, para que tu possa ser mais confortável na ida para o aeroporto, até não carregar a mala nos lugares. Dar uma olhadinha na previsão do tempo, levar uma mala de acordo, né? Mulher normalmente exagera bastante, vai com muitas malas, mas a gente indica olhar realmente a previsão, dar uma olhadinha, dependendo do país que você vai, se tem alguma regra, se precisa cobrir os ombros, né? Se tem alguma lei do país que pede algo diferente. Então, a gente também dá todo esse suporte, mas é basicamente isso. E quais são os países que estão liberados para viajar agora? Então, Taine, cada dia tem aberto mais países. Hoje já amanheci com a notícia de um outro país abrindo. Eu nem consigo esconder a minha felicidade, porque a gente esperou por isso durante muito tempo, né? Então, a gente está aí com a França aberta, África do Sul, Egito, Dubai, Maldivas, México, República Dominicana, Espanha, Portugal abriu essa semana, Holanda abriu hoje de manhã, Bélgica abriu ontem. Então, a gente está vivendo essa retomada e está sendo muito, muito empolgante ver, né, que o mundo está voltando e que uma hora isso ia ter que acontecer, né, e a gente está vivendo isso e está sendo muito bom. E aqui na América do Sul, quais são os países que estão liberados? Aqui na América do Sul a gente tem Curaçao, tem Colômbia, Curaçao é uma ilha, né, mas está aberta também, Colômbia, e é basicamente isso, Buenos Aires, Chile, está tudo fechado ainda. O Peru se manifestou que vai abrir agora em setembro, então a gente está aguardando para ver se eles realmente abrem as fronteiras, mas a gente acredita que é só uma questão de tempo para que eles também reabram para a gente poder viajar. Nos países que estão abertos, qual é o procedimento? Tem que levar a carteira de vacinação? Tem que fazer o teste? Como é que funciona? Então, Taine, cada país está tomando as suas decisões em particular, né? Então, assim, o Brasil, para voltar para o Brasil hoje de uma viagem internacional, é obrigatório fazer o PCR. O Brasil exige de todos os passageiros, então, para entrar no Brasil, tem que fazer o PCR antes, né? Paris, por exemplo, tem que estar com as 2 doses da vacina, tem que levar o certificado ali do Conect SUS em inglês, para apresentar nos lugares, tem que fazer o PCR para entrar. Então, depende do país, eles estão com as suas regras em particular, né? Mas já está sendo possível viajar para vários países. O que essa pandemia mudou no teu negócio? Então, tá, eu tenho percebido que as pessoas elas estão com uma emergência maior. Antes a gente programava as viagens, né? Eu vou programar as minhas férias do ano que vem, vou programar o meu Réveillon. Agora a gente está fechando viagem para um mês para frente, 1 mês e meio. Então, essa urgência por aproveitar, por curtir a vida, por viajar com a família, né? A gente tem atendido também muitas famílias completas, pai, mãe, filho, que estão fechando assim hotéis menores para ficar alguns dias recluso com a família, descansando. Então, mudou a questão dos hotéis também, a procura por hotéis com mais conforto, que o destino seja o hotel, que tu não precise sair para fazer muita coisa, né? Que tu possa ficar no hotel e ter uma boa estrutura e um bom atendimento. E quais são os destinos preferidos dos seus clientes? Antes da pandemia, a gente trabalhava, era 80% com a Europa. É um dos destinos assim que eu adoro trabalhar. Aí a pandemia veio, a gente focou muito no Brasil e percebeu, né? A gente já sabia, mas eu acho que estava um pouco esquecido os destinos aqui dentro do Brasil, que a gente tem muita coisa linda. Então, esse ano a gente explorou muito o Brasil, viajou e fez muitas viagens para cá e acabou retomando e lembrando quanto o Brasil tem coisas diferentes, né? A gente consegue fazer uma viagem incrível aqui dentro. E agora a gente está com o México a todo vapor, a gente está embarcando agora na segunda-feira 7 famílias para lá. Estamos com mais 2 famílias lá agora, então é o país que está tendo mais procura no momento. E, Renata, quais são os 10 lugares mais lindos que tu já conheceu? Ai, Taine, eu volto, daí eu penso assim, né? Eu acho que agora eu já conheci tudo, não preciso mais voltar para esse lugar. Daí dá um mês eu quero voltar para esse lugar de novo. Mas meu preferido de Brasil é disparado Fernando de Noronha. Eu acho que não tem lugar com uma energia tão incrível e de beleza natural. O Egito,
A gente foi por 2 vezes e esse ano eu fui com um grupo de mulheres e foi muito legal, foi uma experiência diferente. A gente viveu 12 dias realmente a cultura deles, conheceu muitos pontos turísticos. Então, assim, é uma viagem que ela inclui cultura, ela inclui boa gastronomia, boa hotelaria. Então, e a história, né? Tu vê algo que foi feito há muito, muito tempo atrás, chega a ser irreal, assim, tu olhar para aquilo e pensar, meu Deus, há muito tempo atrás alguém pensou e alguém construiu isso. Tá também no meu top 10. Dentro do Brasil, a gente fez agora Bonito e Pantanal. Eu me surpreendi muito, até eu fui assim, meio, acho que eu não vou gostar tanto, é muita natureza. E a gente já está organizando um grupo para o ano que vem, porque foi incrível a experiência de tu viver o Pantanal. É algo que eu achei bem diferente do que a gente está acostumado, né? Eu nem esperava isso, assim, não esperava que eu fosse me surpreender tanto, e eu amei. Paris, eu ainda vou morar em Paris, porque eu amo. Eu conheci o Felipe, eu falei, Fê, um dia a gente vai morar em Paris, porque eu quero acordar, eu quero comer aquele croissant, tomar um chocolate quente, ser uma parisiense por um tempo. Então, tá também no meu top 10. Trancoso dentro do Brasil, eu acho que tem uma vibe muito legal. Restaurantes bons, boa gastronomia, boa hotelaria. Né? A gente tem uma infinidade de... Aqui pertinho a gente tem Buenos Aires, que eu já fui várias vezes, que é uma extensão da Europa, né? Então tu vai para passar um final de semana, tomar um vinho, ver uma cultura diferente, bem, bem legal também. E Renata, assim, um lugar maravilhoso para ir no Brasil que seja barato. Trancoso, Caraíva, tem um bom custo-benefício. Agora, para esse segundo semestre, os valores eles estão inflacionados sim, tá, Taine? Os valores, a gente não está mais trabalhando com as tarifas do primeiro semestre, a gente já percebeu esse aumento em julho ainda, mas dependendo da época desse ano, a gente ainda tem os pacotes com valor bem bom, e eu acho que do Brasil, tem um bom custo-benefício, dá para fazer Trancoso, dá para fazer Arraial da Ajuda, dá para ir a Caraíva, que é uma ilha, que é um charme. Eu acho que é um destino que é bem, bem completo e com bom custo-benefício. Renata, a gente já está encerrando por aqui. E eu queria saber qual é a tua inspiração para criar roteiros criativos e experiências também. Eu acho que é ver a felicidade e receber um feedback, né, de uma pessoa que falou, nossa, a viagem foi incrível, foi mais do que eu esperava. A gente se inspira muito em algumas empresas de fora do país, até umas empresas aqui dentro do Brasil mesmo, de São Paulo, de Belo Horizonte, que hoje são nossas amigas, a gente acabou conhecendo essas pessoas que quem nos inspira, né, que nos motiva a buscar sempre algo diferente para oferecer, para sair dessa viagem comum que a gente tem e trazer algo diferente. A gente se inspira em muitas pessoas, muitas mulheres que estão no ramo de turismo, a gente tem muitas mulheres à frente, né? Então, hoje eu caminho com algumas delas, tenho amizade com algumas delas, então é muito, muito legal eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas em quem eu me inspirava e caminhar do lado, né? Foi bem, bem importante para mim. Estão me perguntando aqui em Santa Catarina, qual é um local ideal para ir para ter experiências? Santa Catarina, a gente tem, de hotelaria de experiência, a gente tem o Ponta dos Ganchos, que tem uma entrega muito grande. Eles fazem festival de gastronomia, tem os quartos com piscina privativa, com vista do mar. Para um casal que quer uma lua de mel, mas não quer ir para longe, ele é um hotel que ele tem realmente uma entrega extraordinária. E a gente tem aqui a Praia do Rosa, que eu acho um charme, né? À noite, aqueles restaurantes, a luzinha amarela, é aconchegante, é rústico, hospitaleiro, tem bons hotéis. Que é uma hora daqui, né? É uma hora daqui. 1h30 daqui, né? Muito perto. E a gente não... Eu conheci a Praia do Rosa esse ano. E tu gostou bastante, né, Taine? Fiquei encantada, assim. A impressão que eu tinha é que eu estava em outro estado, em outro país. Não acreditei que era do lado, praticamente, da nossa cidade. Eu não conhecia. Tem vários lugares que a gente vai e eu ainda comento, nossa, lembra muito a Praia do Rosa, né? A gente tem aqui do lado algo que às vezes a gente vai buscar fora. Sim, eu fiquei encantada. Mas, Renata, muito obrigada, né, por dividir a tua experiência com a gente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar um pouquinho com vocês. E a gente também agradece a todos os ouvintes, né, que estão nos assistindo pela live no Facebook e também pela Rádio Guarujá.
Muito obrigada, Jana. Maravilha, então, Taine, muito obrigada. Obrigado, Renata, por tirar o tempinho, né? Estar aqui conosco ao vivo também na programação. Desejo muito sucesso. Mais uma vez, muito obrigado. Taine, até semana que vem, né? Até. Beijão, tchau, tchau. Beijo. Até mais, tchau, tchau.